Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui uma aula sobre impulso e quantidade de movimento. É um conteúdo muito massa e a gente vai ver que ele é super tranquilo, os conceitos aqui são bem relacionados, tá? O que a gente entende por impulso? Galera, o próprio nome já está dizendo, eu tenho certeza que quando eu falei impulso aqui, já passou pela sua cabeça alguma coisa. Pensa lá que você tem um corpo, tem uma bola rolando no morro. Você quer que essa bola role com uma velocidade maior. O que você faz? Você chuta essa bola. Ou seja, você dá um impulso para essa bola. Você aplica uma força por um intervalo de tempo sobre o corpo e promove um impulso. Você promove um ganho de movimento naquele sistema ali, tá? Então, o impulso é uma grandeza que é vetorial, ou seja, tem módulo, direção e sentido, e é calculado como o produto da força, que é dada em newtons, vezes o tempo, que é dado em segundos, para o corpo. Então, se eu apliquei uma força de 10 newtons no intervalo de 5 segundos em um corpo, eu promovi nele um impulso de 50 newtons por segundo, ok? Unidade de sistema, no Sistema Internacional de Medidas é o newton vezes segundo. NS, para o impulso. Então, toda vez que eu quero, toda vez que eu aplico força em um corpo e essa força por unidade de tempo produz um movimento, eu estou dando àquele corpo um impulso, tá? Esse impulso ele pode ser feito por uma força constante, que é o que a gente trabalha, ou então esse impulso pode ser dado por uma força que é variável ou por várias forças que estão atuando no corpo. Se eu tiver mais de uma força atuando no corpo, eu vou dizer que o impulso ele vai ser igual à minha força resultante ou à minha força média vezes o intervalo de tempo que aquela força ficou sendo aplicada no corpo. Agora, o que é a quantidade de movimento ΔQ? A quantidade de movimento de um corpo, também conhecida como o momento linear de um corpo, nada mais é do que a relação entre a massa e a velocidade que o corpo possui. Então, a gente calcula a quantidade de movimento Q, que também é uma grandeza vetorial, tá? Tem módulo, direção e sentido, fazendo o produto da massa, que é dada em quilos, vezes a velocidade, que é dada em metros por segundo. Ah, Andra, mas o meu exercício me deu a velocidade em quilômetros por hora. Tu vai ter que converter, tá bom? A gente trabalha só com metros por segundo. Então, pessoal, observa que a quantidade de movimento de um corpo está relacionada à velocidade que esse corpo possui. E o impulso está relacionado a uma força que eu aplico no corpo. Só que eu preciso entender o seguinte: quando eu aplico uma força a um corpo qualquer, eu vario a velocidade desse corpo. Ou seja, eu vario a quantidade de movimento que o meu corpo possui. Então, não é à toa que a gente está trabalhando com essas duas grandezas juntos. O impulso e a quantidade de movimento de um corpo são grandezas que se relacionam, tá? As grandezas, elas vão se relacionar. A gente pode ajeitar umas coisinhas? Pode. Então, o impulso é uma grandeza vetorial, ele vai apresentar a mesma direção que a força, que também é uma grandeza vetorial. A quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, vai apresentar a mesma direção que a velocidade do corpo, tá? E uma coisa influencia na outra? Sim. Quando eu aplico uma força em um corpo, eu estou produzindo impulso. O efeito do impulso causa a variação da quantidade de movimento de um corpo. Ou seja, o impulso total sobre um corpo mede a variação de quantidade de movimento que aquele corpo teve em um intervalo de tempo. Então, toda vez que eu produzo impulso em um corpo, eu estou variando a quantidade de movimento daquele corpo. Numericamente falando, matematicamente falando, a gente consegue traduzir isso. Acompanha comigo, ó. O impulso é a força vezes a variação do tempo. Só que o que é força? A segunda lei de Newton fala que força é massa vezes aceleração. Então, eu substituí, ó.
Massa vezes aceleração vezes a variação do tempo é igual ao impulso. O que é a aceleração, gente? É a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Então, substituir no lugar da aceleração, ó, variação da velocidade pela variação do tempo. Posso simplificar esse ΔT com esse ΔT e eu chego na ideia de que o impulso é igual a massa vezes a variação de velocidade. O que é a variação de velocidade? É o V final menos o V inicial. Ou seja, quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, se eu estou fazendo massa vezes velocidade final menos velocidade inicial, eu estou fazendo que o meu impulso é igual à variação de quantidade de movimento do corpo. Isso aqui, gente, resolve boa parte dos nossos problemas, porque eu posso igualar a equação de impulso, força vezes ΔT, igual a massa vezes velocidade. Às vezes o seu exercício te deu a massa, te deu a velocidade, te deu a força e quer saber o tempo. Tu pode substituir aqui. Ah, o exercício me deu o tempo, me deu a velocidade, mas quer saber a massa. Tu pode substituir aqui. Ah, o exercício me deu o impulso e quer saber o que é a quantidade de movimento. Gente, o impulso é a variação da quantidade de movimento. Então, se você tem um impulso que deu 10 newtons-segundos, quer dizer que sua variação de quantidade de movimento também é 10. E aí você pode fazer que 10 é igual a m vezes v e achar quanto é a massa ou a velocidade. Ou então, você tem lá que a sua variação da quantidade de movimento é 10. Então, você pode fazer força vezes variação do tempo é igual a 10. E aí você acha a força ou a variação do tempo que o exercício estiver pedindo, tá? O que a gente precisa saber é que essas grandezas, elas estão relacionadas. Então, promover o impulso em um corpo, naturalmente, é causar uma variação de quantidade de movimento daquele corpo. Quanto maior for o impulso que você produz, ou seja, quanto maior for a força que você aplicar em um intervalo de tempo, maior vai ser a quantidade de movimento, a variação da quantidade de movimento daquele corpo, tá? Pensa, por exemplo, quando você tem... A gente vai falar mais para frente de colisões, tá? Então, eu vou pegar um outro exemplo aqui. Pensa quando você tem um corpo, um atleta que está fazendo salto com vara. A pessoa vem correndo, pega essa vara, finca no chão, puxa ela para trás e a vara joga essa pessoa para frente. A gente tem uma série de conceitos que a gente pode trabalhar. Transferência de energia, ela veio correndo, energia cinética. Depois ela vai ganhar altura, então ela transferiu energia cinética para energia potencial gravitacional. Eu posso analisar em termos de leis de Newton. A força que ela fez com a vara, quando ela bateu a vara no chão, ela puxa a vara para trás. A vara vai jogar ela para frente. Terceira lei de Newton. Mas eu também posso pensar no impulso. O impulso que é gerado quando essa vara entra em contato com o chão produz uma variação da quantidade de movimento do corpo. Qual corpo? Do atleta que está segurando a vara. Ele consegue ganhar um impulso suficiente para ele saltar um obstáculo. Então, impulso e variação de quantidade de movimento andam juntos, tá? Graficamente falando, a gente consegue calcular, tá? Se eu tiver um gráfico, o impulso vai ser igual à área da curva, né? A área do gráfico. Então, ó, eu apliquei a minha força aqui do ponto A ao ponto B, do intervalo de tempo 1 a 5 segundos. Então, o meu impulso seria a área desse gráfico, base vezes altura. A minha força variou, então eu tive um gráfico como se fosse um triângulo. O meu impulso seria base vezes altura sobre 2, que é a área do gráfico. Se eu sei o meu impulso, eu sei a minha quantidade de movimento, porque o impulso é a variação da quantidade de movimento. Então, mas é de qualquer gráfico? Não, é do gráfico de força por tempo. Num gráfico de força por tempo, a área te fornece o impulso. Se você sabe o impulso, você sabe a variação da quantidade de movimento. Se você sabe a variação da quantidade de movimento, você sabe quanto é m vezes v. Ok? Ou se você sabe o impulso, você sabe quanto é força vezes ΔT. Então, a gente trabalha com essas correlações. Tranquilo? Pessoal, é isso. O objetivo dessa aula era falar um pouquinho do conceito de impulso. Espero que vocês tenham curtido.
tá? Que vocês tenham entendido a relação do impulso com a quantidade de movimento. É isso então, valeu, até a próxima!